Boa noite, amada igreja. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem ensinado no nosso dia a dia, nossa devoção, nossa leitura. É um privilégio estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessa bondade do Senhor para a minha vida. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos nas principais passagens do Antigo Testamento. E hoje a nossa passagem que nós estudaremos é no livro de Números, no capítulo 13, a partir do verso 1. Eu vou dividir a leitura em duas partes, porque é muito longo o texto, que deve ficar um pouquinho melhor para a nossa compreensão. Então, em primeiro momento, nós leremos do versículo 1 ao versículo 24, que nos diz assim: nosso santo e justo Deus. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem na terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, o filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Nós pararemos por aqui, no verso 16. Vamos orar mais uma vez para que nós possamos dar início ao nosso estudo. Amado Pai, nosso Senhor, nós queremos te agradecer e te bendizer por esse dia que o Senhor fez, pelas portas desta igreja estar aberta e pelo privilégio que era estarmos aqui em comunhão com os nossos irmãos e com o Senhor. Nesse momento nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que assim nós possamos aprender, ouvir e crer na Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar através do Teu Espírito Santo. Que nós não venhamos só a ouvir, mas que nós venhamos a acreditar, a viver e a pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar e nos instruir nessa noite, ó Pai. Que o Senhor nos ensine, nos discipline, conforme a Tua vontade. Que o Senhor realize todo o Teu querer. E esteja conosco, ó Pai. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. O tema de hoje que nós vamos estudar é os espias incrédulas. E eu vou tentar fazer uma introdução um pouco diferente aqui, onde eu vou tentar narrar essa primeira parte para os irmãos, para que a gente possa adentrar um pouco mais nesse assunto, no que ele vai falar aqui. E posteriormente, daí nós tentaremos aplicar em algumas verdades, alguns pontos, aquilo que ocorreu durante essa parte onde os espias foram até Canaã. Então, primeiramente, o Senhor chama Moisés. Ele ordena Moisés para que ele envie homens para espionar Canaã. Canaã é a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu ao teu povo. E o Senhor ordenou que Moisés enviasse homens até lá, para que eles pudessem
verificar aquela terra, ver como aquela terra era, se ela era fértil, como que eram as pessoas que lá moravam. Então, o primeiro parte desse texto aqui que nós vemos é o Senhor ordenando a Moisés a enviar espiões para poder observar aquela terra, para poder ver se aquela terra realmente era a terra que o Senhor havia prometido, para ver como eles iriam conquistar aquela terra, para saber quem eles enfrentariam ali. Então, nessa exploração nessa cidade, depois que nós vamos ler o restante dos versículos, nós veremos um pouco sobre tudo que ocorreu lá. Nós veremos o que eles acharam lá, nós veremos qual foi a reação deles aos achados de lá, e vamos ver tudo que foi ocorrendo ali. Algumas partes importantes para a gente entender, porque muitas vezes a gente não entende ou fica... Por que esse tanto de nome aqui? Por que tem tanta coisa aqui? Mas esses nomes aqui, eles eram nomes dos líderes da tribo. Então, cada tribo mandou o filho de um líder para poder espiar a terra prometida. Então, esses nomes aqui, eles estão só para nos mostrar aqueles que foram observar a terra prometida. E outra observação muito legal para a gente ver aqui, que vai ser no último versículo que nós lemos, que termina assim, no finalzinho do versículo 16. E Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. É uma informação muito importante, mas se a gente não lê atento, nós nem percebemos isso. Mas por que só no final vai falar que Moisés trocou o nome de Oséias? O interessante é a gente pegar um pouco do significado dos nomes. Oséias significa salvação. Ele substituiu para Josué, que significa o Senhor salva. O Senhor é a salvação, mas o que nós pregaremos agora é que o Senhor salva. Então, por isso houve essa troca desse nome. Porque também, posteriormente, Josué iria substituir a liderança de Moisés. E era isso que ele iria pegar. O Senhor salva. O Senhor nos salvou da terra do Egito. O Senhor nos levou diante do Mar Vermelho. O Senhor salva. Então, é muito interessante a gente parar nesses pontos para nós termos uma melhor introdução e tentarmos entender um pouquinho mais o contexto desse texto. Esse livro de Números também foi escrito por Moisés. Foi em média de 1460 anos antes de Cristo. Não tem uma data específica, mas é em meados disso. Então, Números também foi um dos livros de Moisés. E agora que nós vimos essa introdução, a ordenança do Senhor, o que eles deveriam olhar ali, que era espiar a terra, nós vimos também o porquê desses nomes, quem eram as pessoas desses nomes, e o porquê também que Moisés trocou o nome de Oséias para Josué. Então agora nós leremos o restante, até o verso 33, para tentarmos aplicarmos algumas verdades, algumas consequências na nossa vida. E diz assim: Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam-nos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até de Reob, a entrada de Amatate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali
cortaram um ramo de videira como um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram aos olhos deles. Então, depois de nós termos visto essa introdução, nós agora vemos o que Moisés faz com essa ordenança do Senhor, e vimos como começou a desenrolar essa história. E o nosso primeiro ponto aqui vai ser a resposta de Moisés. Como que Moisés reagiu a essa ordenança do Senhor? Moisés ficou parado? Moisés demorou? Não, mas nós vemos aqui que Moisés imediatamente obedece ao Senhor. E envia esses espias à terra de Canaã, à terra prometida. Então nós vemos aqui a obediência de Moisés. Nós vemos aqui um exemplo para nós, sermos obedientes como Moisés. Nós devemos imediatamente obedecer ao Senhor. O Senhor nos chama, o Senhor ordena que nós leiamos a Tua Palavra, o Senhor ordena que nós estejamos na Tua casa, o Senhor ordena que nós participemos da Tua mesa, o Senhor nos ordena que nós vivamos para Ele. E nós deveríamos estar como Moisés, ao receber uma ordem do Senhor, obedecer imediatamente. Então ali Moisés enviou os espias. Os espias deveriam espionar aquela terra, para saber qual era a qualidade e qual era a fraqueza daqueles que habitavam ali. Porque aquela terra ela deveria ser conquistada. Não seria só chegar e a terra está limpa aqui. A terra deveria ser conquistada. Então o Senhor ordena ali para que eles pudessem ver qual era a qualidade, qual era a fraqueza, o que era forte. E nós vimos aqui no decorrer dessa passagem tudo que eles encontraram até lá. Então os espias são enviados para poder entender como vivia, como era separado, quem eram os que ali habitavam, e saber também como eles agiriam depois de espionar aquela terra. Então, em primeiro momento, nós vemos aqui Moisés e aqueles que foram enviados obedecendo ao Senhor. Embora nós veremos ainda a incredulidade desses espias, nós vimos que, em primeiro modo, eles obedeceram ao Senhor, obedeceram a ordem de Moisés, e foram espionar aquela terra. E assim é conosco hoje também. O Senhor nos chama, o Senhor nos promete, o Senhor nos chama a crer em Cristo. E como nós temos respondido essa ordem? Como eu e você
temos obedecido ao Senhor. Eu espero que seja como Moisés, e que nós imediatamente estejamos obedecendo ao Senhor, e que nós não sejamos negligentes com o chamado que o Senhor faz. Que nós possamos entender que quando o Pai chama, nós nos prostramos e obedecemos. E tem um exemplo da Bíblia que é muito legal e muito importante. Nós vemos esse imediato. Nós estamos estudando toda a série das principais passagens do Antigo Testamento. Nós vimos lá em Abraão, lá no comecinho da série, que Abraão imediatamente também respondeu esse chamado do Senhor. Deixou a tua terra e obedeceu ao Senhor. E que nós sejamos como esses homens de fé, Moisés, Abraão, que possamos imediatamente obedecer ao chamado do nosso Deus. O nosso segundo ponto aqui vai ser as informações que os espias trouxeram. Em primeira parte, nós vimos ali o que Moisés fez com aquele chamado, como Moisés reagiu à ordem do Senhor, como Moisés fez aquilo que Deus ordenou. Agora veremos o que os espias trouxeram, o que os espias viram, o que eles acharam daquela terra. Primeiro que os espias viram que a terra era fértil, viu ali que dava muito fruto ali, que era uma terra que emanava o leite e o mel. E vimos também que eles trouxeram uma informação onde aquele povo era forte, aquele povo era poderoso, eles tinham fortalezas, eles eram um povo muito bem estruturado. E nós às vezes enfrentamos inimigos também assim, fortes, bem estruturados, mas nós temos o Senhor conosco, o Todo-Poderoso. Então nós não temos que temer isso que nós temos que enfrentar. Então eles trouxeram essas notícias para nós. E tem uma passagem que em Marcos capítulo 5, versículo 36, onde Jesus disse a um dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E é isso que os espias deveriam fazer aqui. Não temer a esses homens fortes, não temer a essas fortalezas, não temer o que poderia ocorrer com eles ali, mas crer que Deus, o Criador, prometeu a terra. O Senhor falou assim: essa é a terra prometida, é a terra que eu darei ao meu povo. Mas não, nós vimos aqui no decorrer que eles foram incrédulos e que eles não fizeram dessa forma que Cristo nos diz no Novo Testamento. E hoje nós também estamos nesse impasse. Um exemplo bem prático e momento da nossa vida é a política. Nós vimos um domingo muito agitado, que não é tão comum para nós, que é o nosso domingo de descanso, de gozo no Senhor, mas talvez com um pouco de preocupação ali por conta da eleição. E o que eu tenho a dizer a vocês é o mesmo que Jesus diz ao dirigente da sinagoga, e o mesmo também que serviria ali para os espias: não temam, mas creiam. Nada foge do controle de Deus. O nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele decretou tudo, exatamente tudo, antes da fundação do mundo. Isso deve ser uma base para nós. Isso é um descanso para nós. Se tudo está decretado, se tudo é criado, se nada foge do controle absoluto de Deus, por que eu, por que você, estamos com medo da política? Estamos com medo de quem vai pegar o cargo? Estamos com medo do que vai acontecer? Irmãos, nós sabemos que nós devemos buscar um candidato que apresente alguns princípios que possam nos ajudar. Alguns princípios que sejam mais próximos daquilo que Deus nos ensina. Nós sabemos disso.
Mas nós sabemos que talvez aquele que para nós, filhos do Senhor, seja o melhor, no momento, com a nossa visão humana, não pode acontecer. Pode ser que talvez venha um que nos persiga, venha talvez um que não preze a vida. Nós sabemos que isso pode acontecer. Mas isso vai fugir do controle de Deus? Não foge. Deus continua soberano. Deus continua cuidando de tudo. Deus continua no controle de todas as coisas. E que nós não sejamos como os espias, com esse medo, amedrontados por conta do que virá, desse acontecimento da política, mas descansando e crendo que nosso Criador controla todas as coisas. Então nós vimos aqui a resposta de Moisés, vimos aquelas informações ali onde os espias trouxeram para nós. E uma coisa que eu até esqueci de falar, que é muito importante aqui, é que está aqui filhos de só um minutinho que eu vou lembrar o nome dele aqui, senão, né? Filhos de Anak. Esses filhos de Anak, eles eram conhecidos pela sua estatura, de serem homens muito altos. Por isso que eles falaram que eles eram poderosos e fortes. Porque ele era um povo conhecido pela tua estatura. E é um ponto legal de nós sabermos também o porquê que eles temiam. Mas nós não devemos temer. Pode ter 3 metros de altura. Sejamos como Davi, crendo que Deus fará todas as coisas e que Deus cuidará e conduzirá a nós fazer a tua vontade e aquilo que Ele decretou. O nosso terceiro e último ponto que nós veremos aqui é a incredulidade dos espias. Eles obedeceram, foram à terra, espionaram, trouxeram informações, mas vamos ver como eles lidaram com as informações que eles obtiveram, com as respostas da tua observação. Interessante que essa resposta veio depois de 40 dias que eles espiaram aquela terra. Então ficaram um bom tempo ali, espiando e vendo como era aquele povo. Então nós vimos aqui, onde eles trouxeram todas as informações, é a partir do verso 30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela não são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram aos olhos deles. Interessante que a primeira coisa que Caleb responde é: Vamos subir agora e tomar posse dessa terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Embora os espias ali estavam com muito medo. Medo de enfrentar aquele povo, medo de não conseguir conquistar aquela terra que o Senhor prometeu, não conseguir vencê-los em guerra, em batalha, nessa tentativa de conquistar um território. Caleb coloca a sua confiança no Senhor. Ele fala que vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Em outras versões vai até colocar um pouquinho a mais ali, dizendo que ele vai falar que o Senhor está com eles. Lembrei. Em Deuteronômio, vamos abrir em Deuteronômio, que vai nos deixar mais fácil entender isso aqui. Deuteronômio, capítulo 1, Moisés vai contar essa história.
Eu vou ler a partir do versículo 19, que vai contar toda essa história nesse primeiro capítulo de Deuteronômio, que é uma palavra que às vezes enrola um pouco minha língua. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho das regiões montanhosas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cade Barneia. Então lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por qual caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isso me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi no meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, e espiando a terra, foram até o vale de Escol, tomando o fruto da terra nas mãos, e trouxeram até nós. Nos informaram dizendo: é boa essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anequins. Então eu lhes disse: não fique apavorado, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que vai diante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo o que viram que Ele fez conosco no Egito, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como o homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar de noite. Estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam de andar. E de dia estavam na nuvem. Amém. Então aqui Moisés vai contar para nós também essa história, como foi acontecendo, e que depois dessa resposta dos espias, o povo ali ficou com muito medo e não desejaram ir àquela terra, né? Pensaram que Deus estava com ódio deles e que iriam destruí-los. Mas Moisés diz que eles não deveriam ficar com medo, nem apavorados. O Senhor, o seu Deus, está diante de vocês. E é isso que nós vemos. Caleb fala que eles podem vencer aquele povo. Mas é pela mão de Caleb? É pela mão daqueles que estão ali? É pela mão de todos os guerreiros daquele povo? Não. Eles não eram capazes. Mas o Senhor estava diante deles para a conquista da terra prometida. Mas infelizmente eles mentiram ao povo. Eles se amedrontaram. Eles se apavoraram. E trouxeram uma resposta mentirosa. Uma resposta carregada de medo. Carregada de falta de confiança no Senhor. Carregada de incredulidade, porque não creram naquilo que Deus prometeu, a terra de Canaã. Eles disseram: a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande porte. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos os olhos deles. Que resposta mentirosa! Nós vimos ali que era uma terra que manava leite e mel. Nós vimos ali também que era uma terra fortificada e que tinha homens fortes, que tinham fortalezas também.
Mas o principal é que aquela terra era fértil. Aquela terra manava leite e mel. Eles cortaram um cacho de uva. O Vale de Escol, ali que eles vão colocar esse nome, é porque Escol vai significar cacho. Vale de Escol, porque eles cortaram um cacho de uva e levaram. Então era uma terra fértil. Era uma terra onde tinha muito a dar aos filhos do Senhor. Mas eles mentiram e trouxeram uma resposta contrária daquilo que eles entenderam. E nós vimos lá em Deuteronômio, ele concluindo lá e dizendo que todos eles ficaram em suas tendas, o povo ficou na sua tenda, murmurando e pensando que Deus estava com ódio deles, por conta dessa mentira contada, por conta dessa informação carregada de medo e de incredulidade. E Moisés tentou acalmar o povo dizendo: calme, o Senhor está diante de vocês, Ele lutará por vocês, por mim. E também é assim no nosso dia de hoje. Deus nos prometeu o paraíso, a terra, o novo céu, o nosso lar eterno. Nossa vida com gozo, paz e alegria, de adoração e louvores perfeitos ao nome do nosso Rei. E nós? Estamos com medo desse mundo? Estamos com medo de uma doença? Com medo de um governo? Com medo de uma perseguição? Ou qualquer outra coisa, com medo de perder um trabalho, de ser assaltado, ou de um animal? Somos carregados de medo. Mas Deus, meus irmãos, está diante de nós. Deus já tem a nossa terra. Deus já tem o nosso novo céu, nova terra. Deus fará isso. Deus nos prometeu. Deus cumpre. Deus cumpriu ao conquistar a terra de Canaã. Deus cumpriu quando falou que viria aquele que prepararia caminho, o João Batista, que viria aquele que seria o nosso Redentor, Jesus Cristo. Deus cumpriu, continua cumprindo e cumprirá também a nossa vida eterna. Deus é maravilhoso. Deus é todo poderoso. E que nada nós possamos temer, nada possamos nos amedrontar. Somente confiar naquele que é justo, fiel e poderoso para todas as coisas. O que eu quero dizer hoje para os irmãos é que eu espero que nós saiamos daqui sem temer nada. Nada mesmo. Que o único medo que eu e que você possa ter é pecar, é ofender e é transgredir a lei do Todo-Poderoso nosso Deus. Vamos firmes, meus irmãos. Vamos avante. Saiamos daqui alegres e contentes, prontos para lutar qualquer batalha, porque o Senhor está e permanece para todo sempre conosco. Temam somente aquele que pode tirar a nossa vida. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela palavra que nós acabamos de ouvir. Que o Senhor nos trouxe, ó Pai, essa palavra. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração para que possamos pô-la em prática, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos capacitando, nos educando, direcionando para realizar toda a vontade, ó Pai. Tira esse medo de nós, ó Pai. Medo dessas coisas terrenas. Medo daquilo que nada pode nos fazer. Mas que o nosso temor e o nosso medo seja somente ofender o Senhor. E que a nossa vida possa ser um ato de adoração ao Teu nome. Que possamos crer para todo sempre, em qualquer circunstância, que o Senhor já preparou a nossa terra, que o Senhor já tem a nossa vida eterna, que o Senhor já tem tudo nas Tuas mãos
porque é o Senhor que controla todas as coisas. É o que nós oramos gratos pela tua palavra, pela tua mensagem, pela tua exortação e também pelo teu consolo, porque o Senhor permanece conosco para tudo sempre. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém.